Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que nós estamos na presença de Deus. Fico feliz por essa oportunidade de estar aqui com o pastor Gilmar, pastor Carlos, pastor Carlinho. Tivemos em tantas caminhadas juntos e fico muito feliz em vê-lo aqui, muito feliz mesmo. E agradecido a Deus, porque fui recepcionado por você, pelo pastor Lauro. Muito obrigado. Eu e a minha esposa ficamos felizes de estarmos aqui na igreja com esse grupo maravilhoso, sênior. Fico feliz também pelo pastor Samuel, que é um escudeiro tremendo, amigo. Sempre que pode, estamos juntos. Já que estamos em pés, meus irmãos, vamos abrir um texto sagrado, Mateus capítulo 24, versículo 10. Mateus 24, 10. E vamos meditar um pouquinho. Serei rápido, não demoraremos muito, até porque chega nessa fase da vida, daqui a pouco tem que tomar o Rivotril, né, irmãos? Então, temos que ir para casa mais cedo. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. Mais uma vez, feche teus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra, que ela possa nortear os poucos minutos que temos para falar aqui nessa tribuna, nesse púlpito. Que não seja apenas a minha voz que eles ouçam, mas que eles ouçam a tua voz através da minha, Senhor. Que saiamos daqui edificados, transformados pelo poder da tua palavra e ação do Espírito, em nome de Jesus. E os que creem dizem amém. Amém. Pode sentar, querido. Meus irmãos, até o fim, tempos finais. Quando nós falamos de tempos finais, últimos dias, será que nós nos damos conta, meus irmãos, que esse tempo final, esses últimos dias, eles estão relacionados em consequência do que nós pensamos ao nosso tempo, ou eles são baseados nos fatos que nós estamos vivendo? Será que nós imaginamos os tempos finais ou o tempo do fim apenas ou absolutamente em relação ao tempo? Ou nós sabemos que estão chegando os últimos dias ou os tempos finais pelos fatos? Se você for perceber, meus irmãos, e pensar e fazer uma análise do fim, dos últimos tempos, nós precisaríamos analisar se fosse por uma questão do tempo na dimensão do tempo de Deus, e não na nossa dimensão de tempo. Por quê, irmãos? Porque o que define se nós estamos ou não no tempo do fim, ou nos últimos tempos, não é o tempo em si, são os fatos. Até porque, irmãos, para Deus, os últimos dias, eles começaram a ser contados a partir de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa terra.
O autor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 1, versículo 1, e ele é claro em relação a isso. Ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias, através do Filho. Então, meus irmãos, em relação ao tempo, para Deus, os últimos dias, os tempos finais, começaram a partir de Jesus nessa terra. Desde que Jesus apareceu, para Deus, está sendo computado os últimos dias. E nós precisamos entender que não é porque estamos há 50 anos esperando a volta de Cristo, 30 anos, 40 anos, ou pessoas que têm muito mais tempo de fé, estejam analisando os dias que estamos vivendo como os últimos, por causa do tempo que tem vivido de fé. Não! São os fatos que estão nos dizendo que são os últimos dias. Vamos a alguns fatos. Se nós formos olhar o texto que eu li, de Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, nós veremos aqui alguns aspectos que o próprio Senhor Jesus nos faz entender, ver, porque devemos perceber os fatos e não o tempo. Quando nós nos expressamos, Jesus voltará, nós estamos dizendo, queremos um encontro glorioso com Jesus. Mas quando nós falamos, os tempos são finais, nós precisamos entender que eles só estão no fim, porque os fatos mostram que estamos vivendo o tempo do fim. Se você perceber o texto que eu iniciei lendo a partir do verso 10, você perceberá que nesse texto o Senhor Jesus chama a atenção e ele faz uma declaração e ele usa essa palavra 3 vezes. Ele chama a atenção para o engano. Engano. Se o próprio Senhor Jesus, no texto, chama a nossa atenção para o engano, nós precisamos considerar esse assunto de suma importância, com seriedade. E nos últimos dias, diz as Sagradas Escrituras, haverá um espírito de engano. E sabe o que mais me assusta? O que mais me deixa preocupado nos dias em que nós estamos vivendo é que esse espírito de engano é para enganar os crentes. Esse espírito é para enganar aqueles que creem. E o Senhor deixa claro, muitos erram, muitos acabam em nada, por falta de conhecerem as Escrituras. E o fato, meus irmãos, é real. Batemos no peito, dizemos que amamos as Escrituras, que a Escritura é a palavra de Deus, mas ela tem ficado em segundo plano na vida de muitas pessoas e em muitos cultos. Paulo escreve a Timóteo,
no capítulo 4, na primeira carta, no versículo 1, e ele faz essa declaração: mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, diz Paulo, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É forte. A apostasia. O que é apostasia? O que é se apostatar da fé? É uma renúncia da crença. É um abandono da fé. É renegar, descrer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É participar da heresia de que Jesus não é Senhor, de que não é Filho de Deus, que é apenas uma figura histórica. E escute, nós estamos vivendo os últimos dias, não por causa do tempo que estamos vivendo, mas porque os fatos mostram e o engano, principalmente em relação aos que creram, que creem, que já estiveram no seio da igreja do Senhor. O engano, ele é baseado num aspecto muito forte: a similaridade com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o maior e o pior, o mais nocivo engano. Igrejas que estão sendo formadas para parecer igrejas de Deus, de Jesus, mas são igrejas, denominações heréticas, seitas, que não é de Deus, é do diabo, e o Senhor nos alerta: cuidado! O espírito de engano não está aí para enganar quem não crê. E o que mais temos visto, acompanhado, pessoas que sempre tínhamos apreço pelo grau de fé, conhecimento e graça, percebemos hoje pessoas dessa natureza vivenciando, participando de igrejas com doutrinas demoníacas, teologias deturpadas. Muitos estão sendo enganados. E a palavra de Deus vem nos alertar que há fatos que não podemos negar, de que nós estamos vivendo os últimos dias. Depois da pandemia, alguns me procuraram e disseram: pastor, mas nós não precisamos mais ir à igreja. Não há necessidade, nós podemos ficar em casa, cultuar em casa. Agora eu faço parte da igreja online. Da onde você tirou essa ideia de igreja online? Sabe o que é igreja? Igreja é isso aqui. Igreja é comunhão. Igreja é vivenciar a unidade. Igreja é isso, o calor. Sabe por que Jesus formou a igreja? Para que nós tivéssemos relacionamentos, para que tivéssemos amigos, para que tivéssemos comunhão uns com os outros. Então nós precisamos da igreja.
Mas eu sou igreja, pastor, eu sou igreja. A Bíblia é clara. Jesus está no meio. Quando se reúne o quê? 2 ou 3 ou mais. Então você sozinho não é igreja. Nós aqui somos igreja. Mas eu agora, pastor, sou ovelha do pastor online. Eu sou ovelha do pastor online. Você precisa ser ovelha de Cristo. Um dia nós chegamos em casa, depois de um culto, e aí fomos ver um programa jornalístico. E eles estavam fazendo uma reportagem de algumas pessoas que foram enganadas por um pastor online. E ele dizia, esse pastor online, deposita dinheiro na minha conta. Você receberá 10 mil vezes mais. Se Deus não te der 10 mil vezes mais, eu como a Bíblia. E aí entrevistaram um cidadão crente, de uma denominação conhecida. E ele estava chorando as pitangas, e ele diz, pois é, eu acreditei. Mas quanto o senhor depositou? 300 mil. Mas eu não recebi as 10 mil vezes mais, agora eu quero meu dinheiro. Vai seguir o pastor online, filho. Igrejas formadas, guiadas por homens adúlteros, polígamos, cantam hinos, usam a Bíblia, atrevem-se a falar línguas estranhas, fazem sinais, maravilhas. Você sabe o que é fazer maravilhas? É além do milagre. É um homem, uma mulher, uma pessoa sem olho, ter um olho de repente. Isso é maravilha. Você sabe aonde Deus operou as maiores maravilhas na vida do seu povo? No deserto. O deserto foi o lugar que Deus mais fez maravilhas. Mas nenhum dos que estavam no deserto entrou na terra prometida. Mas tem gente por aí que está sendo enganado pelos milagres, pelas maravilhas. Paulo nos alerta, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 13 e 14, Paulo diz assim, não se maravilhem não, porque esses tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, diz Paulo. Eles se transfiguram em apóstolos de Cristo, e não é maravilha nenhuma. Por quê? Porque o próprio Satanás, diz Paulo, se transfigura em anjo de luz. E isso não é muito, pois os seus ministros podem se transfigurar em ministros da justiça. Sabe por quê? Para imperar o espírito do engano. Como é que nós definimos isso? Fatos dos últimos dias, fatos dos últimos tempos, igrejas baseadas em doutrinas de demônios. E os fatos continuam. Muitos deixarão de amar. Muitos se infiltrarão e serão aniquilados, porque
deixarão multiplicar na sua vida a iniquidade. Verso 12. Gente que está na igreja, mas está vivendo o pecado como se fosse uma coisa normal. Pessoas que entram e saem daqui, que ouvem a palavra, que muitas vezes sentem o impacto do Espírito Santo na vida, mas que fizeram uma escolha, a escolha de viver a vida de pecado. E isso já não nos incomoda mais, porque virou iniquidade. Eu vou dar um exemplo rápido. Pastor Zilmar vai lá na minha casa, não sabe onde eu moro, põe no GPS. Quando ele chega na entrada da minha casa, ele percebe que a rua é contramão. Mas o GPS está dizendo, é 10 metros. Meu Deus, mas são 10 metros e eu vou ter que fazer a volta na quadra? Não tem ninguém vendo. 10 metros, portão está aberto. Ele... Daqui uns meses, a carne lá era boa, ele volta. Mas esqueceu o caminho, pôs no GPS. Quando ele chega na entrada da rua, mas eu, de novo, mas são 10 metros. E ele entra novamente. O primeiro foi pecado. O segundo, e a partir daí, é iniquidade. Não faz diferença na vida. E o Senhor está dizendo, a iniquidade se multiplicará. As pessoas viverão no pecado, fazendo o pecado, e não se incomodarão mais com ele. E tem um detalhe, se chamar a atenção, ou quiser mostrar o caminho certo, ainda fica bravo. Mas eu tenho uma palavra para você. O apóstolo Pedro escreve na primeira carta, no capítulo 1, versículos 15, 16 e 17, e ele diz, sabe quem chamou vocês? Sabe quem chamou você? Quem tirou você de lá é santo. E nós precisamos viver em santidade e santo, em toda nossa maneira de viver. Pecado continua sendo pecado. Uma oportunidade, um irmão falou, pastor, tem um milagre para contar. Sabe aquele carro que eu tinha 200 mil quilômetros, eu vendi? Um milagre. Conta para mim, irmão, como é que você fez então para vender esse carro? Como é que foi esse milagre? Simples. Eu mandei na oficina, pastor, baixei para 50 mil. Vendi no outro dia, isso não é milagre? Isso é engano. Mas o engano, a mentira, passou a fazer parte da vida de muitas pessoas. Mas eu tenho uma notícia ruim para você. Apocalipse 21:8, lá está o nome daquelas pessoas que não serão recebidas no reino do céu. E lá está, os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Mas muita gente está vivendo a mentira como se fosse a verdade. Eu conheci um cidadão que ele mentia tanto,
que ele não sabia mais o que era verdade ou mentira. E ele marcou um encontro com ele e foi. Paulo escreve um pouquinho mais sobre alguns outros fatos. Jesus tem que terminar. Segundo a Timóteo capítulo 3, Paulo diz, olha, mas não te espanta, tá? Porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Difícil de manter casamento. Difícil de criar filho. Difícil de manter as pessoas firmadas no Evangelho. Difícil de entender as pessoas que vivem hoje nesse mundo como cristãos, somente reclamando. Tem gente, irmãos, de Deus, acredita no Senhor, tem o Espírito Santo de Deus na vida, mas vive com a cara igual o maracujá guardado na gaveta. É o tempo todo enrugado, reclamando. Escute, tempos difíceis. Homens avarentos. Pessoas que só querem para si. Pessoas que amam somente a si mesmo. Mas a outra parte do versículo, que é amar o outro como a si mesmo, não existe para ele. Soberbos, nariz em pé, blasfemos, que só abrem a boca para blasfemar, murmurar. Ingratos. Não há gratidão na vida dessas pessoas. Filhos desobedientes a pais e mães. Tempos difíceis. Mas, no meio de tudo isso, tem boa notícia. Tem boa notícia. Tem coisa boa vindo nos últimos dias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Aleluia! Vossos filhos, olha só, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Mas nem estão na igreja, pastor, escute. Se você os criou com o ensinamento da verdade, um dia eles estarão aqui e serão cheios. Os jovens serão visionários. E os velhos terão sonhos. Quando Deus diz que derramará do seu Espírito, pastor, Ele está dando a nós a visão, a ideia de que Ele derramará sobre nós e fará com que as 4 áreas de maior atuação do Espírito Santo nesse mundo aconteça. Quando Deus diz, derramarei do meu Espírito,
Deus está declarando que haverá ação do Espírito Santo nessa terra, e a salvação das pessoas, dos homens, das mulheres, a salvação dos homens será em grande escala. A segunda maior atuação do Espírito Santo nessa terra, o Espírito Santo é quem dota de poder a igreja, a minha vida, a sua vida. Haverá muita gente cheia de Deus, batizado com o Espírito Santo, crianças que se dobrarão e falarão em línguas, velhos, homens, jovens, mulheres, poderosos, poderosos, na presença de Deus como nunca houve antes. A terceira área de maior atuação do Espírito Santo, dons espirituais. O Espírito Santo fará com que os dons de Deus na minha vida tenha atuação. E a quarta área de maior atuação do Espírito, atuará na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a revelação do mundo de Deus. Os velhos sonharão sonhos, é a revelação de tudo que Deus ainda tem para dar do mundo, do céu, para você, meu querido. Tem muita coisa boa vindo por aí. Essa semana um pastor me procurou e disse: me ajuda. Eu estou me jubilando daqui uns dias e eu estou preocupado. Eu estou com 60 e poucos anos e eu acho que não tem mais nada para eu fazer. Eu falei: meu amigo, desculpa eu contrariar você, mas é a partir daí que você será usado de uma tal maneira que você não entenderá. É aos 70, é aos 80, é aos 75, é aos 90, não importa a idade que você está, Deus está dizendo: eu derramarei do meu Espírito sobre você, e você ainda fará muito pelo reino. Então, se você está aqui e acha que está no final de carreira, eu sinto te dizer essa verdade. Você está começando aquilo que Deus quer que você faça, e você fará de forma integral. Fica em pé comigo. Eu quero orar para que você entenda que o Senhor está alertando a sua igreja nesses últimos dias, para que nós fiquemos de olho nos fatos. E um dos maiores fatos de que os últimos dias estão acontecendo é esse renovo de força que você, como sênior, está tendo hoje e terá hoje pela graça do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que chegou aqui essa noite e entendeu através da mensagem que você precisa deixar com que Deus realmente haja na sua vida. Eu quero orar por você que está aqui essa noite, que acha que já encerrou a carreira, mas Deus está dizendo: eu tenho muito mais ainda para você, porque esse é um fato dos últimos dias. Você será renovado, você será tocado, tomado pelo Espírito Santo.
Você verá e terá revelações de Deus. Você orará e os enfermos serão curados. Haverá unção na sua mão. Deus agirá através da sua vida. Então deixa Deus agir. Ainda é tempo para Deus fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia. 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 Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. E não é só para idosos, não. Tem muito jovem, meia idade, que está aqui, que Deus escolheu para uma obra grandiosa, e está escondido atrás do medo, atrás de fracassos. Escute, o que o Senhor quer é que você foque no que há de vir, não no que passou. Deixe a sua vida aqui, hoje, para que esse agir do Espírito Santo venha sobre você. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Aleluia. Ei, que mande, achei, que mande, amacei. Aleluia. Glória a Deus. Há uma glória, meus irmãos. Aleluia. Há vidas sendo renovadas na força aqui essa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, amado Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, amigo Espírito Santo, nós clamamos a Ti, o renovo, a ação. Oh, Espírito de Deus, que essas vidas possam ser tocadas. Oh, e sejam renovados pelo Teu poder, pela Tua maravilhosa graça, e saiam daqui essa noite, vendo, percebendo o quanto o Senhor ainda os usará. Renova os dons, aleluia, unge as mãos. Que essas bocas que estão aqui sejam bocas proféticas, mãos ungidas, aleluia. Ó Deus, renova e enche, faz a Tua obra, que eles sejam tocados grandemente, renovados, possam ser, Senhor, Teus agentes nessa cidade, agente de cura, agentes de transformação, aleluia. Derrama o Teu poder sobre essas vidas, usa-os pela graça, amor, poder e misericórdia, em nome de Jesus. Vamos cantar, abraça quem está do teu lado e diga: eu serei instrumento de Deus ainda. Aleluia, aleluia. Aleluia, terceira idade, vamos cantar esse hino aqui, irmãos. O nascimento é o início. Todo mundo junto.